Oi, tudo bem? Tudo bem, deixa eu ver se eu melhoro a luz aqui. Tá ótimo. Como é que você tá? Nervosa. Somos duas, tranquilo. Uma semana intensa pra você, né? Sim, a gente está trabalhando incessantemente aí pela causa da saúde mental materna, para trazer visibilidade a ela. Entrando, deixa Então, eu primeiro dar boa noite a todo mundo, te agradecer publicamente por essa generosidade, né? 9 horas da noite, numa semana que você vai explicar para quem está ouvindo a gente que está sendo uma semana de muito trabalho. E você está aqui com a gente nessa noite de quinta-feira, né? Então, desde já, em nome do Nesan, eu te agradeço infinitamente. Muito obrigada, tá? E aí, para quem está ouvindo a gente, se apresenta aí, por favor. quero agradecer também o convite. É um prazer muito grande estar Imagina. aqui, podendo falar dessa mobilização, né, em prol da saúde mental materna, que ontem a gente comemorou, a gente celebra na primeira quarta-feira do mês de maio a saúde mental materna. Na verdade, é uma mobilização internacional para trazer luz para esse tema, que é tão importante e tão esquecido, né? Uhum. Às vezes, muito pouco trabalhado nas equipes de saúde. Então, a ideia é mesmo focar um pouco nisso e dar visibilidade às mães e a necessidade de cuidar da saúde mental delas, né? Menina, deixa eu te falar, quando a gente papeou, para quem está ouvindo a gente, vou explicar um pouquinho por que que a gente está falando de saúde mental materna hoje, né? Quando fez, assim, mais ou menos 30 dias do período do isolamento social, a gente, pelo Nesan, começou a tratar sobre saúde mental. Nosso núcleo ele não estuda saúde mental, mas a gente fala de saúde integral, né? Uhum. E como é que a gente fala de saúde integral? A gente fala de corpo se a gente não fala de mente. Então eu tenho sido Isso. bem repetitiva nisso para explicar para as pessoas um pouquinho. Ué, mas o Nesan tá falando de saúde mental, então qual é o foco, né? E aí, no finalzinho do mês, eu entrei em contato com você e falei, Thalita, vai chegar maio e a gente queria fechar esse assunto da saúde mental com saúde mental materna. E aí você veio com a apresentação do evento que vocês estão fazendo e eu fui Uhum. fazer pesquisa. Eu nunca tinha escutado na data do Dia Internacional da Saúde Mental Materna, que é a primeira quarta-feira de maio. E Uhum. eu fiquei abismada como realmente a gente não. Primeiro, ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai falar um pouco o como é tabu a gente falar de tristeza na maternidade, né? Mãe tem que estar sorrindo Tem que o estar tempo feliz. inteiro, né? Não pode surtar, não. E aí, né? Então, primeiro a gente tem que estar feliz, linda, radiante, porque ser mãe é a melhor coisa do universo. E aí, e como a gente sabe que não é isso, depois eu fui olhar as estatísticas, aí fiquei mais abismada ainda. Primeiro, com as estatísticas que eu achei, e segundo, com a falta de dados do Brasil. Ou eu fiz a pesquisa errada, se me corrige, ou se é isso mesmo, a gente estuda pouco a saúde mental materna. Muito pouco, muito pouco. Eu vou te falar, eu estou estudando saúde mental materna há algum tempo. O meu percurso tem sido por ele há algum tempo e eu nunca tinha ouvido falar da data internacional de foco sobre a saúde mental materna. Uhum. Eu vim saber agora, pelo instituto onde eu estou me formando, quando a professora organizadora a diretora do instituto trouxe essa possibilidade da gente fazer uma caminhada no Brasil, que a ideia original era essa antes do corona. A ideia é que nós Hum. fizéssemos mobilizações em cidades diferentes do país e para trazer luz para esse tema, mas cada um na sua cidade, trazendo a marca, né, do Instituto, mas para falar sobre a saúde mental materna. E eu nunca tinha ouvido falar nessa data. Eu falei, gente, como assim? E aí foi quando a gente começou a elaborar a caminhada e tal, mas não rolou de ser presencial por conta do corona, então a gente acabou fazendo essa semana de mobilização que também tem sido muito bonita, Tá linda, né? tá linda. Muitas Eu não palestras, tô muito conseguindo legal. participar das duas no mesmo Uhum, dia. Então uhum, com dó, assim, eu vou ter que escolher qual que eu vou participar, porque como todo mundo tá em casa, tá com filho pequeno, então,
né? Tá A uma gente vai loucura. tá uma loucura. E aí, só para quem está assistindo a gente, o evento ele é totalmente gratuito no Uhum, YouTube. Vocês, depois eu posso deixar. A gente já divulgou aqui um pouquinho, mas eu coloco de novo uhum. no Stories. Então é só fazer a inscrição, que aí depois tem a notificação. E são 2 palestras por dia. Amanhã é o último dia. Então, último dia para aproveitar, que é 3 horas da Mas elas tarde. estão gravadas. Todas elas Ah, estão alguém me gravadas. perguntou isso hoje. Eu falei, olha, eu vi que segunda e terça estava gravado, porque a palestra que eu Tá. perdi eu assisti. Agora eu não sei a de ontem, que foi quarta, né? Então, Todas ótimo. elas estão gravadas. Então, beleza, porque aí todo mundo pode assistir depois. Amanhã, então já anota aí quem está assistindo a gente, às 3 horas da tarde vai ser a importância dos rituais de passagem para a saúde materna, né? E saúde mental materna, e às 8, saúde mental no puerpério. E aí, pegando esse gancho, primeiro, você já falou aí um pouquinho quanto é importante a gente primeiro falar, já que as pessoas Uhum, nem sabem que existe essa uhum, temática. uhum. Segundo, por que é tão importante a gente falar? E eu queria apresentar alguns dados de estatísticas que eu achei. Você pode me corrigir se eu estiver muito desatualizada. Eu, como falei para você, eu não achei muitos dados do Brasil. Não vi assim, pesquisas, né, com um N grande, eu vi coisas muito pontuais, mas eu vi que Estados Unidos e Reino Unido estudam bastante saúde mental materna. Inclusive, as minhas amigas vão me zoar agora nesse momento, porque eu vou falar a Duquesa de Cambridge, é porque eu gosto dela, e elas vão me zoar. A Duquesa de Cambridge, Kate, para os íntimos, ela, desde que se tornou mãe, ela levanta a bandeira da saúde mental e dentro da saúde mental, a saúde mental materna. Então tem feito algumas campanhas, né? Ó, tá vendo? Elas estão rindo aqui nos comentários, eu sabia disso. Então, eu acho isso tão importante porque a gente sabe que quando uma celebridade ela vai a público e fala, por exemplo, de um baby blues, que eu vou pedir para você explicar o que que ou que talvez a maternidade não seja essa maternidade romantizada que a gente vê, que fala da saúde mental, a gente sabe o quanto que isso toma repercussão, o quanto que as pessoas se sensibilizam. Porque Uhum. você imagina que se a celebridade sente assim, né? Então eu também posso me sentir, né? Exatamente, empodera, né? Exatamente. E eu Empodera vi você a falar, caramba, realmente não tá tão bom assim, eu posso falar disso. Até a princesa tá passando por isso, até a por que que princesa, eu não passei? exatamente, se até a princesa passa, por que que eu, plebeia, não vou passar? E aí eu queria que você Uhum. começasse esse nosso bate-papo aqui, explicando para quem está assistindo a gente o que que é esse baby blues e por que que a sociedade tem esse tabu em relação à tristeza dentro da maternidade. Que é diferente, né? Tristeza de uma doença mental propriamente de saúde mental instalada. Você comenta pra gente um pouquinho? Sim, eu acho que é importante a gente começar falando que os estudos indicam que mais de 50% das mulheres não planejaram estar grávidas. O que não quer dizer que elas não desejaram, né? Uhum. Porque tem o desejo inconsciente, enfim. Mas elas não planejaram, e isso é fato. E, enfim, diversas maneiras pode ter sido a gravidez, pode ter sido um relacionamento de um dia que ela conheceu aquele cara, não queria estar grávida e se viu grávida. Terminou um relacionamento e depois se descobriu grávida, pode ter sido vítima de um abuso, enfim. Então, pode ter ficado grávida também dentro de um relacionamento, óbvio, né? Do casamento, mas não estava esperando aquela gravidez naquele momento, queria estudar, queria continuar trabalhando, enfim. Então, há de se imaginar que essas mulheres que não planejaram não estão lá assim tão satisfeitas com o fato de estarem grávidas. Algumas lidam com isso muito bem, caramba, estou grávida, aconteceu, beleza, vou cuidar, e se vê satisfeita de estar grávida, mas outros, tantos por cento, não se veem. Uhum. Só que também se julgam e não aceitam essa tristeza porque se culpam por senti-la, né? Porque justamente a sociedade vende essa imagem da mulher plenamente feliz por estar grávida. E aí essa mulher não se sente encorajada a falar desse sentimento. E o sentimento de ambivalência é muito comum, tanto naquela que desejou quanto aquela que não desejou.
de, de tá grávida, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Algumas esperam um momento muito feliz, acham que vai ser muito legal, que as coisas vão se ajustar, se ajeitar, vai ter tempo de estudar, continuar estudando ou trabalhando, e outras não veem isso dessa maneira. Então, esse sentimento de ambivalência em relação à gravidez é muito comum, tanto naquelas mulheres que desejaram, quanto naquelas que não o desejaram. E a importância da gente estudar esse período gravídico puerperal, que a gente chama, que é o que a psicologia perinatal estuda. Perinatal quer dizer no entorno do nascimento. Uhum. Então, tudo que diz respeito ao entorno do nascimento é campo de estudo da psicologia perinatal. Seja a gestação, seja o parto, seja o pós-parto, seja um luto perinatal, seja a adoção, uma gravidez assistida, enfim, todas essas questões são campo de estudo nosso. E por que é importante a gente estar estudando isso? Justamente pelas alterações emocionais aí de que você já falou um pouco, né? 3 são os momentos de maior propensão a alterações emocionais psíquicas no ciclo de vida de uma mulher. O primeiro deles é a puberdade, quando vem a menarca, a menina está lá naquela confusão de hormônios, aquele peso que a sociedade bota sobre a menina de ser bonita, de estar com o cabelo na moda, de ser aceita, toda aquela confusão que aqui a garota púbere está sujeita, aumenta a chance dela ter alterações emocionais importantes. Um outro momento é a menopausa, também pelas mesmas questões hormonais. E se essa mulher é uma mulher ativa, ela vai estar lá provavelmente perto de se aposentar. Os filhos também estão deixando a casa, o que a gente chama de a síndrome do ninho vazio. Uhum. Ela pode estar perto de ser avó, isso também mexe muito com o emocional da mulher. Sei lá, a proximidade da morte, né, o lidar com essa proximidade. Então, é o outro momento de alteração psíquica. E o terceiro dele é esse ciclo do gravídico puerperal. Uhum. E é o que maior, onde a mulher sofre maiores alterações emocionais. E a gente não olha para esse período. A gente não tem o menor carinho e cuidado com isso. Não. E aí... Desculpa te interromper, porque eu costumo falar, às vezes, com os alunos em aula, né? Eu falo, gente, é impressionante como a mulher grávida, ela se torna propriedade pública. Uhum. E aí, eu gosto sempre de trazer para o meu lado pessoal, primeiro porque eu acho que torna vivo, né, o que a gente está falando, e é a única coisa que eu posso falar, porque é o que eu vivi. É o que eu vivi. Né? Então, é impressionante como as pessoas se sentem à vontade para tocar no teu corpo. E essa era uma coisa, por exemplo, que me incomodava muito. Eu não gostava que colocassem a mão na minha barriga. Porque, eu também assim, não. Gente, é meu corpo, assim, não às vezes uma pessoa que eu nem conhecia, que eu não tinha aquela abertura e se sentia à vontade para vir abraçar, passar a mão, te alisar, né? E aí só dei um exemplo. A outra é a pessoa que também não tem tanta abertura, mas perguntar sobre o seu parto, enfim, perguntas que são perguntas invasivas. Então a grávida se torna propriedade pública, né? É um bem público. É um bem público. E isso me incomodava. E eu percebo que quando eu falava que me incomodava, as pessoas estranhavam. Como assim? Tipo, uma vez eu comentando assim, eu não gosto de passar a mão na minha barriga. As pessoas assim, tipo, que pessoa estranha, né? É que você tá a serviço da humanidade, né? Você está ajudando a aumentar a prole do mundo. Não é? Você não se pertence mais, né? E isso é tão invasivo que às vezes você vê que isso acontece no mercado. Às vezes você está lá fazendo compras no seu carrinho, no seu cotidiano. Pô, você faz isso toda semana. Agora você está grávida e continua fazendo isso toda semana. Mas aí vem lá uma senhorinha e fala, não come isso não, que isso não faz bem para você. Você está grávida. Isso não vai fazer bem para o bebê. Quer dizer, a sua vida é invadida, né, pelos pitacos aí. Você passa a não ser considerada hábil para exercer esse papel, né? As pessoas estão sempre colocando em questão. Você tão jovem, será que você pode ser mãe? Quer dizer, é difícil.
Eu imagino, e nesse caso, né, da mulher que talvez não esteja preparada, vamos dizer assim, planejada, né, porque você comentou da gestação, isso vem com uma outra repercussão, né, talvez mais forte. Né, sem dúvida. E aí, como a gente estava falando desse período gravídico puerperal ser de maior propensão para as alterações emocionais, a gente tem dados que apontam que mais de 60% das mulheres estão com estresse. Isso sejam grávidas ou não grávidas. Só que dentro desse grupo das grávidas, que também a taxa é similar, 15% delas estão com taxas de alto estresse. E aí isso passa a ser ruim não só para ela, O né? bebê. Não só para o bebê também. Porque Uhum. aí isso afeta o desenvolvimento do bebê, acelera o momento do parto. A gente tem estatística que mostra que aí tem parto prematuro. Uhum. Então, é importante demais que a gente cuide da saúde dessa mulher. A gente tem taxas também em relação à ansiedade. São, acho que 35% das mulheres apresentam alta ansiedade no período gestacional. A ansiedade é normal, é comum, né? É comum, normal e esperado que a mulher esteja ansiosa. A vida está mudando, as transformações corporais, a própria composição social vai mudar, o lugar que ela ocupa, ela deixa de ser filha, vai se tornar mãe. Se ela tem um relacionamento com um casal, né, casada, a relação com o casamento muda. Muda. Então é normal que ela esteja ansiosa sobre o momento do parto, como vai acontecer, se ela está planejando um parto humanizado ou cesárea, ou o que quer que seja, é normal que ela esteja ansiosa. Mas se ela está nessa alta ansiedade, a gente já precisa olhar para isso com carinho. Só que essa própria mulher não aceita que ela esteja assim, né? Porque Uhum. justamente a imagem que se vende é de uma mulher plena, tranquila, esperando seu bebê nascer. E é isso que dificulta a gente a cuidar, a mulher reconhecer essa necessidade de cuidado, a família atentar para a mulher, porque está sempre focada no bebê, como você estava falando, na barriga, Uhum. mexendo na barriga, e você está Sim. fabricando um ser humano e tal. Então a família tende a não perceber a necessidade daquela mulher de cuidado. E aí a gente, quando passa uma semana inteira falando desse tema, trazendo esses números, a gente faz com que as pessoas percebam que talvez alguém da sua própria família, ali, alguém tão perto de você, esteja precisando de cuidado também. Com Uhum. relação à depressão pós-parto, a gente também tem números que falam, e aí a gente tem dados brasileiros nessa pesquisa, porque como é recente, aqui a chegada no Brasil é da década de 70 para cá, falar sobre psicologia perinatal. Então, realmente, os estudos são poucos, né? Uhum. Aí, uma pessoa importante nessas pesquisas é justamente a Rafaela Schiavo, que é a diretora do Instituto Mater Online. Na pesquisa de doutorado, eu acho que de doutorado, acho que não foi pós-doutorado. Doutorado dela, ela achou a taxa de 22 a 25% das mulheres aqui no Brasil apresentando sintomas de depressão. E aí, E eu aí, queria te perguntar uma coisa, já que você tocou no assunto depressão, desculpa te interromper, mas tristeza é diferente de depressão, a gente sabe conceitualmente, né? Mas como a gente estava falando um pouco do tabu e dessa questão do mito da felicidade na maternidade, eu acho, assim, percebo de uma forma muito leiga que como você não pode sentir tristeza quando você está grávida, e muito menos quando seu filho nasce, né? Eu já ouvi comentários assim, mas filha é saudável, né? Não tem por que reclamar, não tem do que reclamar, né? Não tem do que se sentir triste. E aí, essa diferença entre a tristeza, porque as pessoas também têm o tabu com o nome depressão. E a depressão pós-parto, ele vem, é a impressão que eu tenho, que ele tem um tabu ainda maior, porque ele está nesse momento de vulnerabilidade e no momento em que é esperado para uma família, claro, é um momento de renascimento para uma família, né? O nascimento de uma criança é algo a ser muito comemorado. Então, quando essa mulher apresenta tristeza, isso já é visto de forma estranha, e aí ela está sendo triste
mas às vezes taxada de depressiva. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, Uhum. se você pudesse dar uma diferença para quem está assistindo a gente, o que que é tristeza normal de um pós-parto e o que que é depressão pós-parto? Porque aí acho que as pessoas também perdem um pouco esse tabu de você, primeiro, olhar com empatia para aquela recém-mãe e segundo, talvez identificando sinais de quando não é tristeza, que é normal, quando vai ser a depressão. As pesquisas mais antigas falavam de depressão pós-parto porque eles testavam pontualmente. Uhum. Após o nascimento do bebê, faziam lá, aplicavam lá os testes objetivos e identificava que havia ali uma depressão. De 10 a 15 anos, mais ou menos, para cá, as pesquisas mudaram um pouco e estão acompanhando a mesma gestante desde a gestação, desde o terceiro trimestre até o bebê de 1 ano e meio e tal. E aí descobriram que não é uma depressão pós-parto, é uma depressão que vem desde a gestação. E isso é um Hum. fator muito importante, que a gente também não conhece no senso comum. Uhum. Então, aquela mulher ela não está com uma depressão pós-parto, ela está apresentando sintomas depressivos desde a gestação, para os quais não foram olhados, e daí sim acumulou, cronificou, e aquela mulher continua triste após o nascimento do bebê. Nem sempre é depressão, é disso que você está falando. Uhum. Desses 25% que apresentam sintomas de depressão, de 4 a 7 é que estão de fato depressivos. A gente faz um diagnóstico diferencial entre depressão pós-parto e o baby blues, que é um Uhum. nome mais recente também. Sim. O baby blues, que aparece logo nesse puerpério, aqui eu acho importante a gente fazer um parênteses para a gente falar o que é puerpério. O Uhum. puerpério tem duas conotações, uma biológica e uma psicológica. Na conotação biológica, que é aquela que a medicina usa, esse puerpério vai do período do nascimento do bebê até uns 2 meses, mais ou menos. Uhum. Que é quando a ciência médica espera que aqueles hormônios se estabilizem, os órgãos, né, voltam para o lugar e aquela mulher volta ao corpo de antes da gravidez. Não estou falando a forma física, ela está lá Uhum. com Sim, barriga, sim. é disso que eu estou falando. Os órgãos ajeitadinhos e tal. Na concepção psicológica do puerpério, a gente estende esse período até 2 a 3 anos do bebê. Olha só a diferença. Muito diferente. E por que que ninguém fala disso? Olha a diferença, porque é justamente nesse período em que a mulher precisa para organizar a cabeça. Né? Aquilo Uhum. mudou muito a vida daquela mulher. Como Sim. a gente estava falando, foram planos que foram parados muitas vezes, a vida profissional fica meio capenga, né? Uhum. Se a mulher está estudando, aquilo, ela tem menos tempo para dedicar aquilo, ela começa a respirar aquele bebê o tempo inteiro. Aquilo em algum momento vai se descolando, mas isso é um período maior. E aí, psicologicamente, a gente considera de 2 a 3 anos. Então, nesse período aí do puerpério imediato, quando a mulher está lá apresentando uma tristeza, tal, a gente chama de baby blues, que não é só a tristeza. A gente diz que é essa instabilidade emocional que a mulher vivencia imediatamente após o parto. E aí ela está agora feliz. Ah, meu bebê, a coisa mais linda, rosadinho, tão lindo, ele E mama, não sei o depois tá quê. os prantos. 5 minutos depois ela tá chorando porque, sei lá, o marido não enxugou a louça do jeito que ela esperava que ele tivesse feito, um negócio muito bobo mesmo. Aham. 5 minutos depois ela quer ficar sozinha, se retirar e não quer ver ninguém, não quer receber a mãe, o pai, o vizinho, o primo, o irmão. Cinco Uhum. minutos depois ela quer dar uma festa e receber todo mundo, vamos celebrar, meu filho nasceu. Quer dizer, essa instabilidade emocional que a mulher vivencia após o parto também é normal, também é esperada, só que aí a gente espera isso até uns 45 dias, mais ou menos, pós-parto. Claro que isso não é fechadinho, né? Deu 46 dias, ela ainda apresenta, eu vou levar no médico, não é isso. Uhum. Mas a gente espera que nesse período aí, mais ou menos, essa instabilidade emocional se ajeite e a vida vá seguindo o seu rumo. Se isso não se mostra é, simples desse jeito, aí sim essa mulher precisa buscar ajuda psicológica, uma ajuda profissional, né, da equipe de alguém que ela confie, seja um médico, ginecologista, obstetra, que vai referenciar o tratamento, ou seja um psicólogo perinatal,
que seria de fato o mais indicado, mas às vezes ela não conhece, não sabe que Uhum. existe, enfim. E buscar ajuda, porque aí sim talvez a gente esteja configurando de fato já a depressão pós-parto, mas isso terá que ser feito com teste objetivo, que quem faz é o psicólogo, mas o diagnóstico mesmo, só quem pode dar é o médico psiquiatra. Certo. Né? O psicólogo não pode diagnosticar um transtorno depressivo. O que a gente faz é perceber, identificar que essa mulher tem alguns sintomas de depressão que esperava-se ter passado nesse período de 45 dias e não passou. Então a gente faz os testes e tal, e aí sim encaminha para o psiquiatra que vai fazer o diagnóstico final. Perfeito. A gente só dei uma olhada aqui agora nos comentários, muita gente acenou, botou carinha e a Sam, ela comentou aqui com aquela história da barriga, né? Que a cunhada Uhum. dela também se sentia assim. Eu queria te fazer uma pergunta. Além do fato da gente falar muito sobre saúde mental materna, que aqui a gente está falando de uma forma muito ampla. Isso aqui, vocês estão fazendo um seminário de uma semana e não está dando tempo de falar tudo que Não vocês dá. precisam. Não é Uhum. nessa live aqui que a gente vai, enfim, matar a curiosidade de todo mundo. Mas é importante que a gente fale cada vez mais que saúde mental é importante e saúde mental da mulher, saúde mental materna também. Quando ela está com alguma alteração, a gente tem que pensar que toda a família, né, e principalmente aquela criança que está ali sob os cuidados, né, dela, também vai sofrer alguma coisa com essa alteração. Então, além da gente ficar, enquanto instituições, enquanto sociedade, falar muito sobre isso, que é importante que isso existe. Você falou do baby blues. Eu lembro que na minha gestação, você lê de tudo, né? Mas eu Uhum. não li nada de baby blues. Porque é isso, a gente tem a ideia de que quando você se sente triste, você teve o seu bebê e se sente triste, é o diferente, é o anormal. Então você está Uhum. doente, né? E eu lembro que quando eu me sentia com essas oscilações, né, principalmente ali na primeira semana, que meu marido dava uns olhares assim, tipo, o que acontece com essa, né? É, eu ficava assim, eu ficava olhando pra mim e falando assim, meu Deus, será que eu tô com depressão pós-parto? Por que que eu tô com depressão pós-parto? Então, além de tudo, a gente está aqui fazendo um papel de estar conversando sobre isso. O que você acha que falta para que a sociedade perceba que nós, mães, também somos humanas, não somos super-heroínas, que a gente tem uma sobrecarga para a grande maioria das mulheres, é uma sobrecarga você juntar a maternidade com vida profissional, por exemplo, e que isso, você, como a psicóloga me fala aí, sobrecarrega, né, Uhum. a vida dessa mulher. O que a gente pode fazer para ajudar? Eu acho, com muita sinceridade, que falta as mulheres falarem disso. Porque eu acho que esse é um movimento que está começando de um tempo para cá, as mulheres terem coragem de falar que não está feliz. Que, apesar das pessoas cobrarem, né, que, principalmente se o parto foi como você sonhou, se você sonhou um parto domiciliar dentro d'água e aconteceu, como assim você não está feliz? O parto teve desfecho que você desejou, né, foi conforme planejado, tudo tão lindo e maravilhoso, como que você não está feliz? Não, eu não tô. Eu não tô e tô precisando de ajuda. Eu acho que isso falta muito nas mulheres. Eu me lembro que na minha época, né, quando as minhas filhas, a mais velha tem 10 anos, vai fazer 10, a mais nova vai fazer 8. E eu me lembro que foi uma intensidade, né? É muito pertinho uma da outra, e eu ficava Uhum. naquela, meu Deus, eu acho que eu não vou nunca mais viver na vida. E aí eu me lembro de um dia especificamente, eu cheguei a fazer um desabafo ali no Facebook, que foi um dia muito difícil com as duas, sabe? Elas são muito pertinho, e aí uma chorava, a outra gritava, uma berrava, eu sozinha, o marido trabalhando, e eu em casa com aquelas duas. Eu falei, gente, por que ninguém nunca me disse que isso seria assim?
Por que que sempre a propaganda, o Ministério da Saúde, quando vai fazer propaganda de amamentação, de aleitamento materno, é uma mulher feliz, Mulher maquiada, maquiada, gente, cabelo com as unhas arrumado. feitas, o cabelo É, arrumado. Aí arrumado. você, quando você se vê naquela situação, você fica de cabelo aqui em cima, de pijama, mal conseguiu fazer um xixi. E você pensa, o erro é meu. Eu não vou dizer isso para os outros. Eu não vou dizer É. para as pessoas que eu não estou feliz. Porque aquela atriz lá né, aquela maravilhosa, apareceu linda, de barriga chapada, e ela estava amamentando feliz na propaganda do Ministério da Saúde. Eu não posso dizer que eu não estou feliz. Então, eu acho que quando a gente começa um movimento em que, a partir das mulheres, essa informação roda entre as outras, alguém já disse para a amiga, quando tá ali na dificuldade, falar assim, amiga, se você ainda não tem bebê, o bebê vai ser assim, ó. Ter E, bebê é isso. e é falar, a gente está falando aqui da importância do falar, do dialogar e não fazer terrorismo, né? Não, Isso é uma coisa, uma diferença muito importante que você está colocando, porque a gente tem que dizer sim, mas não é dar pitaco na vida da amiga e nem claro que fazer não. terrorismo, porque as nossas histórias são diferentes. Muitas histórias se encontram, mas com as suas particularidades, né? E ser rede de apoio. Eu queria que você Uhum. falasse isso um pouquinho, porque a gente aqui levanta muito a bandeira, né, da importância da rede de apoio. Para a mulher amamentar, eu sou super fã daquele provérbio africano que é preciso uma aldeia para criar uma criança. A gente hoje vive. Você é de Rio das Ostras ou de Macaé, Thalita? Sou de Rio das Ostras. Rio das Ostras, né? Eu moro aqui em São Pedro da Aldeia, então a gente vive em regiões onde as pessoas estão muitas das vezes longe das suas famílias, do seu grupo familiar, Uhum. é, e essas mulheres se sentem sozinhas, têm um puerpério solitário. Então, a gente precisa levantar a bandeira, primeiro, de que sentir tristeza faz parte do sentimento humano, né? Me corrige. E que não significa que, por fato da gente, às vezes, se sentir triste, a gente ame menos o nosso filho. Você Uhum. comenta isso um pouquinho? Porque, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas, até comentários de internet, parece assim que se você não está 100% feliz o tempo inteiro, você ama menos aquela criança. A gente tem essa questão que eu acho que é da sociedade como um todo, né? Dessa felicidade o tempo inteiro, que não existe. Dela tá o tempo inteiro presente e ser obtida de maneira instantânea. Tipo, vou comer um chocolate, vai me dar um prazer aqui e eu vou estar feliz. E aí as pessoas querem levar essa mesma relação do comer um chocolate e ficar feliz para o resto, para todos os âmbitos da vida, né? E a gente não é assim. Todos os nossos sentimentos, bem, como bem mostra lá o filminho Divertidamente, aquilo funciona bem mais ou menos daquele jeito mesmo. A gente tem uma vida, imagina, desde bebê até, sei lá, 80 anos, se você vai estar feliz o tempo inteiro, me conta o segredo, porque eu também quero, né? Uhum. A gente passa por momentos de tristeza na vida, sei lá, a vaga de um concurso para o qual você estudou muito e não conquistou, e você vai ficar feliz, vai sair dali não tendo a aprovação naquilo que você desejou e vai comemorar. Uhum. Você perdeu um ente querido, a mãe, o pai, o avô, e você vai festejar a morte? Uhum. Não. E a gente precisa lidar tranquilamente com esse momento de tristeza. Saber reconhecer que a tristeza é um sentimento ao qual estamos todos sujeitos, né? Assim como a felicidade, a plena satisfação. E saber reconhecer e poder falar disso, que eu acho que essa é a dificuldade. Eu insisto nessa tecla, eu acho que atualmente esse é o problema também do prazer instantâneo. Uhum. As pessoas estão sempre muito felizes no Instagram, né? A gente está sempre sorrindo, ninguém vai publicar tristeza no Instagram, né? No Não. Facebook não tem espaço para família com problema. No Facebook, o Instagram e qualquer outra rede social só tem espaço para a família margarina. A mulher está feliz, o homem está feliz, o bebê está dormindo, sempre dormindo. Ele não faz cocô, ele não faz xixi, ele não arrota, enfim. Então a gente dá espaço para esse sentimento, esses outros sentimentos não tão nobres, como as pessoas não encaram eles de maneira tão nobre, reconhecer que eles existem também. Eu queria pontuar uma questão importante que Claro. eu acho na depressão do pós-parto, que a gente tem a tendência de identificar que é uma depressão pós-parto apenas se aquela mulher rejeita o bebê.
Aí você pensa assim, ela está rejeitando o bebê, ela está com depressão pós-parto. Isso não é verdade. Uma mulher em depressão pós-parto, ela não está numa depressão pós-parto real, né? Não no baby blues, ou, Uhum. enfim, uma depressão que vem desde a gestação, que tenha sido cronificada, que não tenha sido tratada, e se apresenta lá entre os 4 e 7% de mulheres, ela não está rejeitando o bebê. Então, esse não é um sintoma importante para dali você procurar ajudar. Se ela não está rejeitando o bebê, então não vou procurar ajuda. Sim, precisa de ajuda, porque na maior parte dos casos ela rejeita a si mesma e não o bebê. Não quer dizer que ela não ame aquele bebê. O que acontece é que ela se sente incapaz, inábil no cuidado daquele bebê. Ela acha que não vai dar conta daquilo. E aí tem esse sentimento de tristeza profunda, né, que a gente vai chamar de depressão pós-parto. Então, às vezes, eu acho que é importante falar isso, porque a família que está por perto, às vezes não busca ajuda porque está esperando esse caso mais caótico da depressão e não atenta para a necessidade de buscar ajuda profissional para aquela pessoa que é importante, seja a sua esposa ou a sua filha, que você está vendo que está passando por esses sentimentos, enfim, tortuosos. Então, acho que fica para quem está ouvindo a gente aqui, vou deixar a live salva depois, para quem quiser divulgar, né, o espaço. E eu acho que um pouquinho o comprometimento de cada um em falar mais sobre a importância dessa saúde mental da mãe, da saúde mental da mulher. Que eu gostei muito de vocês botaram lá no Instituto Mater Online, vocês fizeram um post com uma casinha, assim, que vocês colocaram, é preciso maternar, a mãe, o maternar, algo desse gênero, né? Preciso, Cuidar da enfim, mãe. é preciso cuidar da mãe, né? Não vou lembrar aqui exatamente a frase, mas eu achei de uma sensibilidade que é o óbvio, que às vezes precisa ser dito, mesmo sendo óbvio, né? Que para a gente cuidar de alguém, a gente precisa estar bem. E que vocês, parabéns aí por todos vocês da psicologia que estão trabalhando dentro desse espaço, falando, mostrando como é importante da gente cuidar dessas mulheres que a gente quer se mostrar muitas das vezes com capa de super-heroína, mas a gente também precisa de um vem cá, precisa de um colo, vem cá que eu cuido de você um pouquinho, E a sem se gente sentir precisa fraca. reconhecer isso, né? E a gente precisa reconhecer isso, a gente enquanto mãe, a gente precisa reconhecer que essa capa de super-heroína não nos serve mais, né? A gente às vezes quer vesti-la, né? Sim. As pessoas colocam sobre nós, mas a gente também acha que dá conta de tudo e daí vem a nossa sobrecarga. A Então a culpa, gente a gente precisa precisa fazer uma live qualquer dia desse só para falar de culpa. e não vai dar conta. Não vai dar, uma horinha que o Instagram dá pra gente não vai funcionar não, para falar de culpa materna. Essa coisa do cuidado com a mãe, a gente sempre usa quando a gente está falando sobre cuidar da mãe e sobre o autocuidado, né? A gente sempre usa a imagem da máscara de oxigênio no avião. Você já deve Sim. ter pensado nessa, já Uhum. deve ter ouvido falar disso. Quando a gente está lá no avião, a aeromoça vai falar em caso de pane, em caso de aterrissagem de emergência, pegue primeiro a máscara e coloque no seu rosto e depois você vai lá e coloca no bebê. Gente, essa é uma imagem batida, uma metáfora batida, mas que eu não acho melhor Perfeita. definição. Para Perfeita. você poder cuidar do seu bebê, você precisa também estar cuidada. E aí é o seu autocuidado, mas para além disso, também, né? Não sei se é além, mas acho que é ali junto. É o cuidado do seu companheiro, é o cuidado da mãe, enfim, alguém tem aquela mãe como importante para si, né? Alguém Uhum. tem aquela mulher, tem por aquela mulher amor e carinho. Então, esse alguém precisa se colocar lá como rede de apoio Sim. disponível para ajudá-la no que ela precisa. Isso também é muito importante falar, porque a gente fala de rede de apoio e aí a gente lembra de mães que querem ajudar e aí às vezes atropelam a mãe da mãe, Uhum. atropela a mãe daquele bebê. Né? Não, Uhum. você não sabe fazer, você é nova nisso, eu tenho mais experiência e acaba atropelando aquela mãe que quer cuidar, mas ela precisa do cuidado também. Então, é chegar e ajudar naquilo que aquela mulher precisa sem ser invasora. É colocar o que você precisa que eu faça.
né? Se coloca à disposição. Se ela precisa que você vai lavar a louça, ela vai falar, então lava a louça para mim. Se ela está precisando de tomar um banho, segura esse bebê para mim que eu vou tomar banho, né? Enfim, você se mostrar disponível. Eu acho que a rede de apoio é muito importante nesse sentido. Ela se colocar disponível para fazer aquilo que aquela mulher precisa, também sem se atropelar, né? Às vezes a mulher precisa que você cozinhe, mas você não sabe cozinhar, não gosta, então você passa essa tarefa para outra da rede de apoio Uhum. e você vai cuidar de outro jeito. Mas, enfim, fazer o que aquela mulher precisa, desde que você possa suprir aquela necessidade, e sempre em amor, né? E respeitando aquela mulher enquanto autoridade naquele papel, né? Enquanto mãe daquele bebê. Ó, Thalita, deixa eu só ler uns recadinhos aqui. A Mônica Bezerra diz que é sua fã. Ah, querida, A Lígia beijo. também colocou aqui. A Amanda botou maravilhosas. A Amandinha, um beijo. A Lígia botou aqui. Thalita, obrigada por compartilhar tanto. Tem coraçõezinhos. Deixa eu ver se eu consigo ver todos aqui. Acho que sim. E alguém aqui bateu palminha quando a gente falou que você vai fazer uma outra live só para falar de culpa materna. Já vou deixar aqui no ar, ao vivo, né? Vai que você sensibiliza, não me dá não, né? Pra gente conversar num outro momento, para falar só de culpa materna. Acho que vai ser um bate-papo bom. A gente conversa depois em off, né? Ver se Tá rola, certo? né? E a Sumara também da Manhã Orgânica entrou aqui, deixando abraço. Viu? Ó, querem sim, a Dani tá botando aqui, por favor, pra gente fazer a live de culpa materna. A E Dani é minha amiga, amo. vamos Catita fazer. também, Caterine, Tá só aqui. queridos. Muita gente querida mesmo. E eu vou aproveitar, vou passar a bola para você encerrar, mas eu vou aproveitar o momento e minha mãe tá aí assistindo e deixar um beijo bem grande. Dia das Mães está chegando, né? É. Quando a gente fala de rede de apoio, ela é, junto com meu marido, meu braço esquerdo, meu braço direito, minha cabeça, meu tronco, meu tudo, esses dois. Sem eles eu não andaria, né? Então, eu vou Uhum. deixar você encerrar a nossa live de hoje e fica à vontade. Nós temos 15 minutos, é isso? Não? Temos aí em torno de 10, 15 minutos. Você falou do pré-natal, eu acho importante falar que uma das ferramentas que a gente utiliza na psicologia perinatal é o pré-natal psicológico. E que as pessoas não sabem nem que existe. Essa semana Uhum. tinha umas mulheres falando aqui no Instagram, fazendo uma live, falando sobre a dor do puerpério e tal, e falando que não tem quem olhe para esse momento da vida da mulher. Eu falei, não, tem sim, eu tô aqui. Tem sim, existem os profissionais, os psicólogos perinatais, e aí, enfim, a gente, como é muito recente, um campo muito recente de estudo, as pessoas não sabem que existe. E uma ferramenta muito importante que a gente utiliza é o pré-natal psicológico. De praxe, né, já tem o pré-natal obstétrico, que as mulheres conhecem, vão ao posto de saúde ou ao obstetra de confiança, o ginecologista do plano, enfim, faz o pré-natal obstétrico. E a gente tem também o pré-natal psicológico, que não é de agora, mas, enfim, da década de 70 para cá, mas que não é divulgado. E o que a gente faz nesses encontros de pré-natal psicológico? São encontros em grupo. O formato muda um pouquinho, mas são cerca de 6 a 8 mulheres e de 5 a 8 encontros, onde a gente vai falar dessas questões, como é para aquela mulher estar grávida. O que, se foi planejado, se não foi, se desejou, se não deseja, como tá. Então é um espaço de fala e de escuta. Porque quando ela Uhum. escuta outra mulher falando aquilo que ela está sentindo também, ela não se sente um peixe fora d'água, né? Essa importância desse eco, dela falar e dela escutar coisas semelhantes que ela está vivenciando, ela, a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Então, a gente tem sessões nos encontros, a gente fala desse sentimento, a gente fala dessa ambivalência, a gente fala a gente traz esse pai para um encontro, pelo menos. Como é para esse pai se ver pai? Quais são os planos de trabalharem juntos, que aquele pai lá antigo, que só era o provedor, não tem mais Uhum. espaço hoje,
né? Da importância de trazer a ele a consciência de ser um pai ativo, porque eu costumo dizer que a única coisa que o pai não pode fazer é amamentar. De Uhum. resto, de resto, ele pode ninar, ele pode botar um bebê num sling e sair para essa mulher tomar um banho mais demorado, ele pode trocar fralda, e não tem nada que o pai não possa fazer, exceto amamentar. Uhum. Então, essas coisas a gente vai trabalhar no pré-natal psicológico. Fazer essa mulher pensar numa rede de apoio, quem é que poderia servir numa rede de apoio. A gente tem essa particularidade aqui da nossa região, de que normalmente as pessoas estão sozinhas, né? Os seus familiares estão nas suas cidades de origem, mas a rede de apoio não é só familiar, né? Essa pessoa deve ter alguém em quem ela confie por perto, um vizinho mais próximo, um amigo mais próximo. Então, como ela pode construir essa rede de apoio? Então, a gente começa a pensar nisso antes, quando está grávida, porque quando o bebê nasce, essas coisas já estão pré-construídas. Então, esse pré-natal psicológico eu acho de extrema importância e, infelizmente, ainda é pouco difundido, até porque nós somos poucos psicólogos perinatais. O instituto onde eu estou me formando faz hoje a formação online, mas isso não é. Eu acho que ele é o primeiro que faz online. Tem Uhum. um curso em São Paulo, então tem muita galera que vai do Brasil todo estudar em São Paulo, e isso não é simples, né, para todo mundo. Sim, É, enfim, passagem, alocar-se é um num custo. hotel. É. Então, nós somos poucos psicólogos perinatais, então, e também é pouco difundido, acho que até por causa disso mesmo. Não temos muito também na rede pública, temos atividades pontuais de psicólogos perinatais, trabalhando pontualmente. Essa semana mesmo, na semana de saúde mental materna, teve uma psicóloga falando sobre a sua experiência não sei se essa você viu, foi à noite, falando sobre a sua experiência no serviço público de saúde. Então, isso não é muito divulgado, mas é muito importante. Então, se você é mulher grávida, está assistindo a gente, procurar isso. Ó, aproveitar que você está falando, a Renata está perguntando se em Macaé tem psicóloga perinatal. Que aí você já está nessa Eu fala aí acho para que não. responder. Eu não sei, teria que procurar mesmo. Eu acho que não. Eu acho que aqui eu não sei mesmo, não posso dizer sobre outros, né? Mas eu tenho para mim que aqui na minha região eu sou uma das pessoas poucas que que está estudando sobre psicologia perinatal. É o que eu estou falando, é bem pouco difundido, né? E acaba sendo um pouco um serviço elitista, como eu estava falando, que como não tem muito no serviço Uhum. público, isso acaba sendo muito no âmbito privado, mas na esfera privada, né? Mas nessa época de pandemia, respondendo a Renata, nessa época de pandemia as pessoas estão fazendo muito online mesmo. A gente está montando o grupo de pré-natal online, pré-natal psicológico online. Os atendimentos, mesmo individuais, têm sido muito online. O CRP liberou, né, os atendimentos online por conta da pandemia. Então, se a Renata estiver interessada, procurar um atendimento online que está funcionando. A Maria que perguntou também do curso online, se ela estivesse referindo à semana, Maria, você pode entrar no Instagram da Thalita, que lá tem, ela tá colocando direto o canal do YouTube, né? Você pode procurar lá, né, Thalita? Sim, a semana está funcionando. O canal chama Saúde Mental Materna. E, infelizmente, como disse Fernanda, acaba amanhã. Mas amanhã ainda tem mesa às 15 e eu estarei às 20 falando sobre o puerpério, essa solidão de que a gente falou Sim, aqui um pouco. sim. E Não, ninguém pode pode me perder. procurar. Quem assistiu a gente aqui, ninguém pode perder. E pode me procurar aqui mesmo no direct, ou enfim, mandar uma mensagem que a gente conversa um pouco aí. A irmã da Renata ela tá falando que a irmã dela tá grávida, se interessou. Os atendimentos, acho que por agora, são online mesmo. E tem pré-natal online também. Eu mesmo estou querendo montar um grupo de pré-natal online. E agradeço de coração sua generosidade de estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, porque a gente faz um trabalho de formiguinha. Quem sabe é alguém que está ouvindo ou encaminha esse bate-papo aqui mais informal, né? E de repente se estimula a ser rede de apoio de alguém, a identificar que a prima está sentindo determinado, né, de uma forma. Uhum. Falando aí da importância da psicologia durante o pré-natal, né? Que a gente fala tão pouco disso.
Um Um beijo, beijo, tchau, querida, para tchau. todo mundo que esteve com a gente. Nosso muito obrigada, viu? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.